Voltou a acontecer, viu? Até hidrômetro andam furtando de novo. Acredito que se quiser, viu? São várias denúncias nos últimos meses, especialmente agora na parte alta. As câmeras de segurança registram a ousadia desses criminosos. O Neto Mota vai falar com a gente ao vivo para explicar, afinal, o que está acontecendo e o que deve ser feito em uma situação como essa, né, Neto Mota? Porque eles roubam, geralmente são aqueles hidrômetros mais antigos, tem cobre, de ferro, enfim, possivelmente para vender esse material, para ser derretido, enfim, não sei se é esse o objetivo em si. Mas eles não roubam, por exemplo, os novos, que são de plástico, não é? Qual é a informação que você tem e o que a população deve fazer caso tenha sido vítima desses criminosos, Neto? Moura, os números desse crime são altíssimos. A BRK recebe uma média por mês de 300 reclamações e queixas sobre roubos de hidrômetros somente aqui em Maceió. Em março, esse número é ainda mais assustador. Quem vai nos falar é aqui o Flávio Galindo, coordenador de serviços técnicos comerciais da BRK. Flávio, boa noite. Para que a população possa acreditar, fala para a gente o número de queixa que vocês receberam somente nos últimos 30 dias em relação a esse crime. Boa noite a todos que nos acompanham. De fato, foi um número bem alto, né, no mês de março. A gente percebeu esse aumento significativo nos roubos de hidrômetro, né, principalmente localizado na parte alta de Maceió, né. Só no mês de março foram mais de 600 hidrômetros, foi uma alta significativa e puxou justamente essa média para essa média de 300, em torno de 300 roubos de hidrômetro por mês. No que vocês têm observado em relação aos pontos de como agem os criminosos, o que é que a população relata, os clientes relatam para vocês? O que a gente tem percebido é que geralmente os criminosos eles realmente se aproveitam daquela situação mais frágil, geralmente aquela caixa que está aberta, né, aquela caixa com maior facilidade, para que ele possa fazer o roubo do hidrômetro e sair com o produto do furto, né? O que a gente tem dado realmente é ter dado um pouco assistência em relação aos clientes no que tange a deixar eles mais tranquilos que esse ativo é um ativo da companhia e que não há custo na sua reposição. Qual é a recomendação para esse cliente? É se dirigir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência? Exatamente isso. Primeira coisa que o cliente deve buscar é uma autoridade policial. Pode ser a delegacia física, pode ser a delegacia virtual. Registra um BO, nos procura através dos nossos canais de atendimento, que pode ser uma das nossas lojas, ou o nosso 0800, que é o 0800 771 0001. Registra que teve o seu hidrômetro furtado e a partir daí a gente vai fazer duas trocas emergenciais. A primeira é consertar o vazamento, porque provavelmente quando o criminoso foi lá e furtou o hidrômetro, deixou algum vazamento, né? E a gente vai lá para consertar esse vazamento e posteriormente a gente vai lá e coloca um novo hidrômetro. É bom lembrar e frisar que não há custo para o cliente. O hidrômetro ele é um ativo da BRK e por ser um ativo da BRK a gente vai lá e repõe um novo sem custo algum para o nosso cliente. E esse furto tem impacto na conta, por exemplo, por causa desse vazamento? A priori não, né? A gente tem a nossa conta e a nossa tarifa, ela é regulada pela agência reguladora que é a ASAL. A ASAL que define qual é a tarifa que nós utilizamos. Então, o custo do hidrômetro em si, ele não está estipulado. O hidrômetro é basicamente um produto, um aparelho pelo qual nós medimos o consumo que vai até a casa do cliente. Flávio, vocês têm uma média dos prejuízos em reais que essa conta aí do furto acaba impactando? A priori não. O prejuízo não é tão alto porque, apesar de haver um mito em relação que o corpo do hidrômetro, o chassi do hidrômetro, ele é de um material que tem valor, mas na verdade é uma liga metálica de baixo custo. Então, a maioria desses hidrômetros que a gente utiliza aí, eles custam em média de R$60, esses hidrômetros Unijato, que são os mais comuns que a gente encontra na casa das pessoas. Flávio, muito obrigado pelas informações. Aqui ao vivo na Cidade Moura. Olha só, digo mais uma vez, 300 reclamações sobre furto de hidrômetros. O Flávio acabou de falar, 600 reclamações somente nos últimos 30 dias, números muito altos. Pois é, exatamente como ele falou, as pessoas acham, né, os criminosos acham que vão ganhar muito dinheiro com aquilo ali, principalmente com aqueles mais antigos, né, que na ideia talvez eles valesse alguma coisa e não vale, né, a gente sabe que não vale. Agora eu queria saber que você perguntasse por gentileza, Neto, se no caso que acontece, quando acontece uma situação como essa, o hidrômetro é roubado, né, deixa de ter o problema lá, na verdade passa a ter um problema, na verdade, né, o vazamento de água, etc., vocês têm equipamento suficiente para fazer essa troca imediata ou está demorando muito para fazer a substituição? O Edson comentou lá no
no estúdio que chama atenção realmente o alto número de trocas que vocês têm de fazer por conta desses furtos. E aí ele pergunta, vocês têm equipamentos suficientes? Vocês tiveram, por exemplo, que encomendar nova remessa por causa dos casos de furto? Não, a gente tem um equipamento, a gente tem um estoque, vamos dizer assim, bem já prevendo essas situações, tá? Está dentro dos nossos índices, tanto de perda quanto de equipamentos que se roubam na cidade. A gente tem mantido estoque regulador para estar atendendo essas situações. Então, a gente não tem problema contra equipamentos, tem chegado equipamentos numa quantidade aceitável para que a gente possa estar mantendo aí a regularização e também mantendo o cliente com o seu hidrômetro lá, porque eu acho que todos os clientes aí, o consumidor alagoano, ele tem esse anseio, né, para saber quanto é que está consumindo, e a gente precisa estar com esses hidrômetros lá para estar atendendo a população na medida em que situações como essa, que é difícil, mas acontece, faz parte, a gente tem que conviver com esses problemas em relação à segurança pública e a gente tem que estar pronto para poder agir no momento certo e deixar esse cliente ser atendido da maneira mais adequada possível. Neto, uma última pergunta, eu queria saber o seguinte, o consumidor tem que comunicar a BRK o mais rápido possível, porque ele pode ter alguma punição, caso não comunique, ou seja, passe muito tempo sem o hidrômetro? Então, a ordem é a comunicação imediata com a BRK assim que notou esse roubo. Tem alguma punição? O cliente pode sofrer alguma multa, por exemplo, se não comunicar? De forma alguma. A gente pede para que esse cliente ele nos comunique de maneira rápida por dois motivos. Primeiro, porque geralmente quando o indivíduo vai lá e comete esse furto, ele geralmente deixa lá a instalação do cliente em uma situação mais precária, né? E principalmente com vazamentos grandes de água. Então, a gente pede para que esse cliente nos comunique logo para que a gente possa sanar logo o vazamento. Posteriormente, a gente pede o boletim de ocorrência para que ele comunique de fato, de maneira formal, que houve o furto para que a gente possa fazer a substituição do equipamento. Perfeito. Obrigado, Neto. Agradeço também ao representante da BRK pelos esclarecimentos, né? Mas é importante comunicar, né, o problema, fazer o boletim de ocorrência também para não ter prejuízo. Porque se você fica sem o hidrômetro, faz a ligação clandestina ali, né, direta, né, e depois vai um medidor lá, alguém da BRK para medir e ver que não tem, né, você vai ter que se explicar por que o hidrômetro desapareceu. Com o boletim de ocorrência, você relata o problema e tem uma prova de que, de fato, foi vítima de criminosos, tá? Importante não demorar para fazer essa comunicação.